Olá a todos, nessa videoaula vamos ver a integração numérica. Então a integração numérica ela é uma técnica para se resolver integrais definidas, uma integral, por exemplo, de f de x dx, no intervalo de a até b, e ela é indicada quando essa função ela for muito difícil de integrar, ou então quando ela for impossível de integrar. Um caso clássico é quando, por exemplo, a função é e elevado a menos x quadrado. Então essa função aqui ela é impossível de integrar. Ou então quando a função ela for dada por pontos discretos, por exemplo, através de uma tabela. Então vamos supor que eu tenho uma tabela com valores de x e y e eu quero calcular a integral, por exemplo, de um ponto A até um ponto B dessa função. Então nesses casos a gente vai aplicar o uso da integração numérica. E a ideia básica da integração numérica é a ideia da área. Então vamos supor que eu tenho uma função e eu quero integrar essa função f de x no intervalo de a até b. Então a gente sabe que essa integral dessa função nesse intervalo de a até b ela representa a área sobre a curva, sobre o gráfico de f de x entre as retas x igual a x igual a b e o eixo x aqui. Então a ideia que a gente vai colocar é aproximar essa função f de x por uma outra função, no caso vai ser um polinômio, e esse polinômio ele vai ser encontrado através de interpolação, vai ser um p de x, aqui um polinômio interpolador, e aí a gente encontra uma aproximação dessa área aqui sobre o eixo f de x, né, sobre a função f de x, e aí no caso essa vai ser a ideia básica da integração numérica. Os métodos que a gente usa, a gente já vai ver um deles, eles usam polinômios aqui para aproximar essa função. Então no caso a gente vai ter a nossa integral e ela vai ser aproximadamente igual à integral de a até b. Aí no caso a gente substitui a f de x pelo polinômio p de x, e dessa forma a gente encontra um valor que eu vou chamar aqui de i, de integral, né, que vai ser próximo do valor da integral, do valor exato da integral. Então a gente vai apresentar agora a técnica da regra do trapézio, e tem outras também, tem muitas outras métodos para se resolver a integração numérica. Vamos iniciar aqui pela regra do trapézio, aí depois a gente vê uma outra regra, que é a regra de Simpson, primeira regra de Simpson, e vai ter outras também que a gente vai ver na continuação das videoaulas. Então a regra do trapézio ela vai aproximar a minha f de x por uma reta. Então aqui no caso eu vou ter a minha f de x aqui no intervalo de a até b, e a gente vai aproximar a minha função por uma reta que passa nos extremos do intervalo aqui, tá? Ou seja, a gente vai aproximar por um polinômio p de x que vai ser do primeiro grau. Então a gente observa que o nome trapézio vem justamente da figura que aparece aqui quando a gente aplica
essa estratégia de aproximar a função por uma reta. Então aqui no caso o meu trapézio ele vai ter a base maior, que eu vou chamar aqui de y2, e a base menor, que vai ser y1, nessa configuração. E a minha altura, que eu vou chamar aqui de h, a minha altura aí vai ser justamente b menos a. Então a minha aproximação, o meu i aqui, que é o valor aproximado da integral, ela vai ser igual, aí aqui a gente aplica a fórmula da área de um trapézio. Aí no caso a fórmula da área de um trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então aqui vai ocorrer a mesma coisa, a minha base maior é o y2, a minha base menor aqui é o y nessa configuração, aí aqui vezes a altura e dividido por 2. Então essa vai ser a fórmula da regra do trapézio. Essa fórmula ela também poderia ser obtida, a gente obteve ela geometricamente aqui aplicando a ideia da geometria, mas ela também poderia ser obtida, por exemplo, se eu pegasse a minha integral aqui, no lugar da função f de x, eu colocasse um polinômio aqui, um p de x, do primeiro grau, no caso um polinômio interpolador do primeiro grau. Então, por exemplo, usando Lagrange, aplicando a fórmula de Lagrange, então nós teríamos y1 vezes o L1, que no caso aqui seria x menos x2, sobre x1 menos x2. Aí mais o y2, e aqui no caso ficaria x menos x1 e aqui x2 menos x1. Então, se a gente substitui esse f de x por essa expressão do p de x aqui, que é um polinômio do primeiro grau, e aí a gente aplica a integral, resolve a integral, né? Lembrando que aqui no caso o x1, aqui faltou um 2, aqui faltou um. Esse x1 menos x2, por exemplo, é o menos h, que aqui é o x1 e aqui é o x2, e aqui o x2 menos x1 vai ser o valor do h. Então, se a gente aplicar a fórmula da integral aqui, resolver a integral, a gente chega também nessa fórmula, é uma outra maneira de se chegar nessa fórmula. Aí na próxima aula nós vamos resolver um exemplo aplicando a regra do trapézio. Até a próxima aula e obrigado.